Vamos falar de inteligência artificial. Talvez você esteja cansado ou não de ouvir tantas pessoas falando de inteligência artificial, tanta tecnologia nova aparecendo, tanta coisa aparecendo, mas eu também estou cansado de muita coisa aparecendo a todo tempo e toda hora mudar. Então eu vou criar essa série exatamente para poder começar a testar com vocês ferramentas, serviços de inteligência artificiais que eu tento usar no meu dia a dia. Eu não sou especialista, estou aqui mais para poder compartilhar com vocês algumas ferramentas das quais eu estou usando e estou conseguindo integrar dentro do meu workflow. E se você gostou desse tipo de conteúdo, utilize essa caixa de comentários para a gente poder compartilhar informações para poder entender o que é melhor, o que pode integrar dentro dos nossos trabalhos. Mas meu nome é Douglas Faustino e eu falo sobre projetos de cenografia dentro do mundo dos eventos, falo de 3D, inteligência artificial, carreira e tudo mais. Se você gosta desse conteúdo, dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse. E bora pro vídeo. Mas então, como bom usuário de inteligência artificial, eu fui lá e pedi pro ChatGPT fornecer uma imagem para mim, criar uma imagem, né? Para poder conseguir entender as inteligências artificiais do grande público e as pouco mais escondidas e qual que é a diferença delas. Primeiro que eu não vou entrar no grande termo de como é que funciona a inteligência artificial, o que é LLM, o que é um gerador de imagens, porque isso é uma coisa muito técnica e ninguém está muito afim de saber isso. As pessoas querem colocar um prompt perfeito e receber o primeiro resultado mais rápido possível e sem ter tanto estresse. É isso que todo mundo quer. Mas aí a gente tem a diferença, principalmente entre as empresas de Big Tech, que aí eu coloquei aqui a ponta, que é de forma mais massificada, que é a OpenAI, que é do ChatGPT, que é o Gemini do Google. Você fala Gemini ou Gemini? Não sei, eu falo Gemini. Tem o Llama do Meta, tem o Grok do Twitter, tem o Perplexity, tem o Claude, tem o DeepSeek, tem, enfim. Todo dia aparece um modelo de LLM, que é costumeiramente chamado de inteligência artificial, que é de texto, que são os tokens e tudo mais. Qual é a principal característica? Cara, tem uma empresa com investimento massivo, eles querem colocar um máximo de usuários dentro da plataforma deles para poder conseguir ter receita e lucros, então tudo isso. E o que acontece? Conforme você conseguir fazer coisas mais simples e gerar resultados mais rápidos, para eles é melhor. Só que ao contrário, a gente tem os modelos open source. Aí eu pedi para a inteligência artificial fazer os modelos open source, que seria o Stable Diffusion ConfUI, só que ele colocou o Linux, que tem nada a ver. E aí ele colocou umas carinhas aqui, ele fez algumas coisas. E aí o que acontece? Quando você vai entender o ConfUI, que ele é um modelo para poder conseguir gerar imagens e tudo mais, e é muito bom, qual que é o problema dele? Ele vai gerar as imagens, vídeos, ele é muito bom nisso, só que qual que é o problema? Ele não é prático. Cara, você precisa ter um pouquinho de linguagem de programação, entrar no GitHub, no Hugging Face, entender um pouco como é que é a linguagem de programação para o usuário, mas no topo ele não vai conseguir entender como é que funciona um run command, tá ligado? Algumas coisas um pouco mais no detalhe. É difícil, e até pra gente que trabalha com design, que só quer gerar uma imagem bonitinha, você não quer ter que entrar no GitHub e entender o que é um modelo Python, e você vai precisar. E aí vem aquela coisa. Ou você está nas mãos das Big Techs, que hoje até fornecem alguns modelos que são um preço acessível, eu acho que é acessível, eu uso o Gemini, eu pago R$ 100 por mês, eu acho que ele é acessível pelo que ele me fornece, só que aí a gente nunca sabe quando a gente coloca, por exemplo, uma inteligência artificial ou um modelo dentro do nosso workflow e a gente está acostumado com isso, e depois de muito tempo, quando está inserido dentro do nosso workflow, a gente está ultra dependente dele, imagina que daqui a 5, 10 anos, o Google fala, não, agora o meu modelo que antigamente era R$ 100, agora vai custar R$ 5.000 por mês. Então é uma coisa que a gente precisa entender, e isso dentro do nosso workflow. Ele é bom para poder colocar? Eu acho que é bom, mas só que assim, ficar ultra dependente dele pode ser um risco para você. E é uma coisa que todo mundo fala que inteligência artificial é ferramenta, você precisa aprender tudo mais. Inteligência artificial não é ferramenta. Tava vendo um vídeo de um cara comentando isso. Ele não é ferramenta. Inteligência artificial é um serviço. É um serviço que hoje ele tem um preço e você nunca sabe quanto que esse serviço vai custar daqui a 5 anos. O Netflix tinha um preço antigamente e hoje ele tem um outro, com anúncios e com vários planos. Você não pode compartilhar assinatura e é uma coisa de entretenimento. Você nem é obrigado a isso. Agora imagina quando você tem um tipo de ferramenta e é um serviço que você hoje paga R$ 100, que está dependente dele, e daqui a 5 anos você vai lá e vê que essa ferramenta te cobra 5.000 e você não consegue gerar o trabalho suficiente para poder pagar o mínimo. Eu estou exagerando aqui só para você entender o cenário. Então, por isso que você precisa entrar com um pouco de parcimônia. Hoje, as inteligências artificiais geradoras de imagens, elas têm uma consistência muito boa, a gente não consegue ter o controle. Para mim, que trabalho com criação, eu preciso ter controle e consistência, não é somente um, eu preciso ter os dois. Então, é entender, eu gosto de usar os aplicativos e tudo mais
porque eu consigo ter o controle total e a consistência naturalmente com isso. Usando tudo isso, primeira coisa, como é que eu sei que uma inteligência artificial funciona para mim? Aí eu vou falar para você que antigamente nem tinha nada de inteligência artificial, ou ninguém se falava, e de repente surgiu um boom do caramba, de repente surgiu um boom e todo mundo tem inteligência artificial. E eu vou falar para você o porquê. Você tem numa ponta do iceberg as Big Techs, e ali embaixo, você tem no fundo do iceberg, você tem as de open source. E por que teve esse boom? Duas coisas. A quem está aqui no meio, das duas uma, ou ele está pegando essas inteligências artificiais grandes, como ChatGPT, Gemini, e usando a inteligência delas e fazendo um agente muito específico para poder vender para um público. Então é muito comum, sei lá, se você trabalha com computador, organizar planilha, você pega o ChatGPT, você treina ele num agente para poder conseguir fazer uma função muito específica e aí ele pode te vender o acesso, que para você conseguiu ter um ganho de produtividade e tudo mais. Pode ser por um preço menor. Porém, você pode fazer isso com as Big Techs ou você pode pegar uma inteligência artificial open source e também trabalhar nela para poder conseguir otimizar para o seu processo, para gerar imagens, vídeos e tudo mais. Algumas têm código aberto, as Big Techs vão ter código fechado e você vai ficar dependente delas. Todas têm um lado que pesa e um lado que flutua, depende muito mais de você, do quanto que você está disposto a estudar delas, o quanto você está disposto a pagar por elas. Tá, mas aí onde eu acho as inteligências artificiais, onde eu vou usar? Primeiro que as grandes inteligências artificiais, geradoras de imagens, provavelmente você já vai achar que é o Crea, Midjourney, Nano Banana, Flux, Confluent. Isso daí acho que já está meio que dentro do imaginário das pessoas. Para você procurar novas, eu gosto de usar esse site aqui, que é There is an AI for that, que é exatamente isso. Ele vai falar as inteligências artificiais que estão sendo treinadas por uma coisa específica e tenta reunir. Então aqui vai para coisas pessoais, para trabalho, para criatividade, para vendas, né? Então deve ser tudo uma questão de vendas, de fazer CRM, marketing, enfim. E aqui tem as últimas que estão sendo colocadas, tem as trends, se você for em trending, tem aí cada uma, tem a Leonardo, eles vão falando quais são os upgrades, o que está sendo feito. Então aqui é uma boa fonte de recursos para você entender o que está sendo colocado. O FreePic é uma inteligência artificial que tá ganhando um pouco mais de repercussão. Canva também. Então é interessante você sempre ver aqui o que é bom para vídeo, o que as pessoas estão falando. Aqui, olha, tá até o Carlos Cantu gostou muito do FreePic, né? Falou que tá ajudando muito a gente a criar coisas mais rápidas. Aí vem uma coisa que, assim, inteligência artificial muda tanto e a cada semana, a cada mês muda completamente. Tem um novo lançamento de um modelo, tem um novo concorrente da China que aparece, tem um novo vídeo que, enfim... É tanta coisa que eu acho que é muito difícil. Eu acho que você, como eu, a gente percebeu que, cara, muitas pessoas se vendem como especialistas, sendo que nem quem tá fazendo inteligência artificial se diz tanto especialista, porque não dá para poder prever o que vai acontecer. O que a gente precisa entender é que a gente precisa estar meio que conectado e tentando entender as novidades. E aí, por exemplo, agora eu vou falar para vocês as inteligências que eu uso no meu dia a dia e compartilhar. E eu acho que uma coisa que eu não quero que vocês caiam é de querer procurar um curso de inteligência artificial e o cara te ensinar o ChatGPT. Porque, cara, como eu te falei, o ChatGPT, ele é uma inteligência artificial de Big Tech que ele quer que você use a ferramenta dele. Não tem por que você ficar estudando o ChatGPT, porque se você for no ChatGPT, a coisa que ele mais quer é que você chegue e fale para você: projeto bonito, faça uma imagem bonita, ele te retorna com a perfeição, com o resultado. Só que isso não acontece porque, por mais que ele seja inteligente, você está conversando com uma máquina, está conversando com um robô, está conversando com um algoritmo, seja lá o nome que você coloca. O que você acha que é projeto bonito, um robô não entende isso, um algoritmo não entende isso. Ele não sabe o que é ele até sabe o que é projeto, mas ele não sabe o que é projeto de uma casa, projeto de um stand, projeto de cenografia. Bonito é uma coisa muito abstrata. Então, por isso que a gente tem aquela coisa do prompt perfeito. Você já deve ter ouvido falar, o prompt perfeito. Cara, eu não acredito muito nisso, porque o que acontece? Existe a linguagem de você chegar e dar os comandos corretos, vai gerar uma foto sua, aí você especifica a câmera, a lente e tudo mais via prompt. Só que isso é o que a gente faz dentro do 3D. Se você parar para pensar, todos os programas eles são softwares. Quando você cria o ícone da câmera e você seta a milimetragem, se você consegue setar o DOF dela, o F-number, tudo mais, você está colocando todos esses parâmetros com controle total. Se você não consegue fazer isso, se você não tem um software que você consegue colocar isso de maneira visual, você precisa colocar em prompt, você precisa especificar ponto a ponto para a máquina para ela poder entender.
Porque ela não vai entender, tire um render de um projeto bonito para mim. É muita coisa, é muita informação. E ele vai tentar fazer o melhor trabalho possível. Só que o melhor trabalho possível é na verdade, o que você está fazendo é um briefing mal passado. Para poder colocar aqui no nosso termo do dia a dia. Então, por isso que assim, precisa saber a linguagem? Precisa. Só que assim, as Big Techs, elas querem fazer com que esse seu processo seja o mais fácil possível. Então é por isso que quando você entrar aqui, por exemplo, no Gemini, no ChatGPT, em qualquer modelo de LLM que você esteja trabalhando, é você, ao invés de especificar ponto a ponto, você fala assim, eu quero chegar nesse resultado. O modelo, ele vai tentar pegar esse seu comando, vai tentar entender todos os requisitos que você deu e vai conseguir especificar o máximo e tentar criar essa linguagem do ser humano que a gente está passando, e às vezes é um ser humano meio confuso, o que a gente é, e aí ele vai tentar uma linguagem de computador mesmo, né? Então aí, porque é algoritmo no final das contas. Então é por isso, você precisa ser específico, você precisa entender, e assim, mais fácil do que você achar o prompt perfeito é você pedir pro ChatGPT, pro Gemini e tudo mais, fazer o prompt para você. E assim, é bom que você sempre peça de forma clara, tá certo? E aí eu vou falar uma coisa para vocês do ChatGPT que eu uso, do Gemini, na verdade. Que, por exemplo, eu tô aqui num projeto. Cara, acontece muito, e muito mesmo, e eu vejo muitas pessoas perdidas, por exemplo, quando tem que criar uma câmera, e ainda mais quando eu tô aprendendo Blender, por exemplo. E o que acontece quando você está aprendendo um programa novo? Você precisa, às vezes você vai fazer uma coisa muito simples, você fica travado, porque você não consegue mexer uma coisa. E aí o que acontece? É muito básico isso, pra mim era muito básico pra todo mundo, mas só que como eu falei isso uma vez pra umas 2 pessoas e elas não faziam ideia disso, eu vou falar pra vocês, né? Porque pode ser que alguém não saiba. Por exemplo, que eu tô aqui com uma câmera e assim, dentro do Max, muitas pessoas ficam perdidas porque tem muita coisa aqui. Por exemplo, uma coisa que eu faço sempre quando eu tô perdido, eu falo, eu dou um print screen e eu já colo aqui, identifique essa imagem e me diga onde eu faço para configurar a milimetragem da câmera. Então ele vai analisar esse print screen que eu tô passando para ele. Ele vai estar analisando ali. E aí, ó, ele entendeu. Essa é uma imagem do Corona Camera no software 3ds Max. A Corona Cam é um tipo de câmera nativo do renderizador Corona. Para configurar a milimetragem, você deve ter a seção Photographic Parameters. E dentro dela, no subpanel Sensor and Lens. E deixa eu clicar aqui. Photographic Parameters, Sensor and Lens. E aí, ó, tá vendo? Ao invés, assim, não tem como você ficar perdido mais. Quando você ficar perdido, por mais que você abra o SketchUp, o D5, qualquer programa, mesmo que você vá aprender ConfUI, qualquer coisa que você ficar perdido, você tira um print screen, ele vai identificar e vai dar a resposta para você. Isso daqui ele é muito bom. Para essa coisa muito prática, ele é fundamental para vocês conseguirem não ficarem travados. Que às vezes, para poder conseguir só mudar esse parâmetro aqui, se você nunca teve contato, você acaba ficando perdido e demora 5 minutos, 10 minutos, meia hora, e você sabe que é uma coisa muito besta ficar perdido. Me diz que vocês gostaram desse vídeo. Se vocês querem que eu fale mais outras ferramentas, fique descobrindo com vocês, peçam para eu testar ferramentas diferentes, seja Kling, VO3, quais são os resultados. Tô aqui também, não sei muita, eu sei alguma coisa, mas não sei de tudo, e se a gente conseguir pelo menos entender quais são as ferramentas pagas que podem ajudar no nosso dia a dia, quem sabe a gente se ajuda. Se você ficou até o final e gostou desse vídeo, dá um curtir que me ajuda demais, se inscreve no canal para poder criar mais conteúdos como esse, e falou!